Graça e paz. Então, a pastora falou para a gente abordar um assunto sobre a graça irresistível, mas para a gente entender um pouco sobre esse conceito, sobre a hipergraça, eu quero falar um pouco com os irmãos também sobre, vamos dizer assim, que é o intermediário, né? Para que a gente chegasse na hipergraça, que é um conceito também teológico bastante difundido, chamado graça irresistível. Essa graça irresistível, ela é difundida, né, pelo calvinismo, que também tem, né, um conceito bíblico bastante apurado, né? Aí, para a gente chegar na hipergraça, eu quero ler com os irmãos, e eu vou pedir muita ajuda dos irmãos para a gente falar um pouco sobre esses assuntos, porque são assuntos que não são salvíficos, mas eles, se a gente não tomar cuidado, mexe muito pode mexer sim com a nossa salvação. Então, para a gente começar, eu quero que os irmãos, um irmão abre em João 6,44, um outro abre em Romanos 8,30 e um outro em Filipenses 2,13. Enquanto isso, nós vamos só pincelar aqui. Nós sabemos que o conceito bíblico sobre graça está lá em Efésios 2, do 8 a 9, né, que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que o homem não se glorie. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E João 1,16, que diz: todos nós recebemos da plenitude da graça sobre graça. Quem achou João 6,44, por favor, pode ler para nós. Quem achou? João 6,44, Romanos 8,30 e Filipenses 2,13. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Amém. Essas referências bíblicas, ela é usada para ser explicada a graça irresistível. Aí a gente parte daquele ponto. A graça, ela é irresistível ou ela é resistível? Irresistível. E aí? Quem acha que a graça é irresistível, levanta a mão. Quem acha que a graça é irresistível, levanta a mão. Essa é aquela coisa que o pastor Deus costuma dizer, né? Eles estão certos, mas vocês têm toda a razão. Por quê? Vamos explicar um pouco sobre isso. O que é a graça? A graça é o favor imerecido, certo? E nós temos um conceito na graça comum, né, que é chamado teologicamente de graça comum, que o Senhor, ele nos chama para a sua presença, né? Nos chama para a sua obra. E o que acontece dentro dessa situação? Nós aceitamos ou não aceitamos. Ok? É o conceito de que a igreja costuma, né? Quero aceitar Jesus, né? É aquele conceito de começar a entender quem é Deus. Aí vai entrar naquele grande dilema, né? Que é uma discussão, ela é uma discussão que ela vamos dizer assim, né? Que ela é feita pelos mais eruditos teólogos desde a igreja primitiva, passando aí pelos pais da igreja até hoje. E os mais famosos nessa discussão é Calvino e Armínio.
porque entra um pouco dentro da questão da predestinação. Os arminianos acreditam no livre-arbítrio. Pastor, só explica um pouquinho sobre a teologia, né, do Calvino, do Arminio, só para os irmãos se atualizarem, que eles não pegaram isso. Então, o Armínio, eles acreditam na predestinação. Aliás, acreditam no livre-arbítrio. Quer dizer que nós temos livre escolha para adorar a Deus. Nós temos a livre escolha para, vamos dizer assim, para escolher servir a Deus ou não. O calvinismo, ele já diz que nós somos predestinados à salvação. Então não depende de nós. Amém? Não, no caso, se Deus nos escolheu, não importa o que façamos, nós somos alcançados pelo favor dele. Se nós formos defender essas duas linhas, nós temos base bíblica. Nós temos base bíblica aqui em Efésios para falar sobre a graça comum. Nós temos uma base bíblica para falar sobre a graça irresistível. E aí entra a questão: qual dessas duas doutrinas está certa? Porque eu vou falar um pouco como um calvinista, para que os irmãos entendam, como a pastora já falou sobre a graça comum. Vou falar aqui como um calvinista, para os irmãos entenderem o que é a graça irresistível. Amém? Amém. Vamos ver um pouco dentro do conceito bíblico sobre o que é a graça irresistível. A graça irresistível, falada aí por Calvino, ela está dentro da predestinação. E qual que é essa predestinação? Como que funciona essa questão? Para a gente relembrar um pouco, o Armínio, ele fala assim, a teologia dele fala assim, ó, Deus, ele se apresenta a você e fala assim: filhinho, filhinha, eu estou aqui e cheguei para te apresentar salvação. E aí ele fala assim pra gente: então, o que vocês acham? Vocês querem? Eu tenho aqui, tem dois caminhos para vocês, céu ou inferno. O que vocês querem? Vocês querem o céu? Tem isso aqui, a Bíblia explica sobre isso, tem os meus profetas, tem os meus pregadores. Qual que você escolhe? Já o Calvino, ele entende o seguinte, que quando nós chegamos à salvação, nós não temos uma escolha livre. Por quê? Tem alguns conceitos bíblicos, por exemplo, que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. E o conceito, esse conceito, ele é bem mais claro quando a gente entende que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, andamos nas trevas, mas para poder a gente entender o que é a salvação, ou chegar até a salvação, houve vamos dizer assim, que houve uma intervenção de Deus na nossa vida. No caso, se nós estávamos em trevas, como que a gente ia estar em trevas e tentar alcançar o interruptor da graça? A gente estava em trevas e não sabia como chegar até lá. E o que Deus fez para que a gente entendesse sobre o que é a graça é apertar o botão, acender a lamparina e fazer com que as nossas vidas achassem um rumo. Amém? Aí eu vejo alguns teólogos falando sobre essa questão dessa graça. Nós vemos falando assim, que a graça ela pode ser resistida, porque nós vemos: não resista ao Espírito Santo, né? Nós vemos Deus colocando os dois caminhos. Nós vemos Deus falando sobre o amor de Cristo, que ele morreu por nós no momento em que nós não merecíamos. Só que nós temos também um outro pressuposto para que a gente entenda um pouco sobre essa graça. O que nos convence da morte, do pecado e do juízo? Quem que é? Quem que é? O Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, como que nós vamos fazer com que ele se achegue em nós? Só para a gente entender um pouco, quero que os irmãos deixem bem claro esses dois conceitos, porque esses dois conceitos vão permear a fé cristã de vocês. Eu não vou
nessa parte eu venho parecendo com uma pastora. Eu não vou ficar colocando, você tem que seguir por esse caminho. Eu vou dar esses dois caminhos e o próprio Deus vai fazer com que vocês se adequem dentro dessa visão. O conceito de graça comum, ele é o conceito de que o Senhor chega até nós e o Espírito Santo ele começa a vir até a gente e a gente escolhe deixar o Espírito Santo entrar. Só que nesse caminho, como que nós podemos deixar o Espírito Santo entrar sobre nossas vidas, se é Ele que nos convence do pecado, da morte e do juízo? Se para a gente entender qual é a graça, o que é essa graça que nos salvou do inferno, se Deus não intervir na nossa vida? Então, aquele conceito de muitos foram chamados de poucos escolhidos? Vamos dizer que é quase isso. O que os irmãos entendem sobre graça comum e graça irresistível? Vocês acham que nós temos um papel principal, nós somos o agente ativo para que a salvação aconteça na nossa vida? Nós somos o ativo sobre a graça, quer dizer, nós temos que aceitar para que a graça aconteça na nossa vida. Não, já morreu o conceito. Eu acho que entra no conceito da aceitação. Se nós queremos fazer parte da graça, ou se nós queremos continuar debaixo da lei, basicamente. Então, só que a graça, se a gente for analisar, a graça ela já vem desde antes da lei. Mas a gente percebe só como é que a questão da graça ela é interessante? Porque nós falamos de graça ao momento em que nós temos que aceitar, mas nós entendemos que o Senhor morreu primeiro, correto? O plano da salvação ele acontece antes da fundação do mundo. O plano de salvação acontece antes de tudo ser criado. Tanto que temos um texto bíblico que fala que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia fala mesmo sobre como que a gente viu aqui. Nós somos predestinados à salvação. E agora? Ainda fazemos parte do agente ativo na salvação? E aí? Fica muito confuso. Então, a questão não é tanto que fica confuso. É que esse conceito ele nos traz essa incerteza de primeiro momento. O conceito de salvação ela bate um pouco no ego humano, porque nós queremos fazer parte de algo que não temos parte. Porque a graça não é nada mais, nada menos do que eu chegar no pastor Léo, falar assim: pastor Léo, toma aqui, é pro senhor. Mas é seu, toma. A graça entra nesse conceito. Isso. Não importa o que eu faça. Exato. Não importa o que eu faço, eu estou olhando. Agora, quando entra um quesito que eu fui predestinada a aceitar aquilo, é como se você tirasse a minha escolha de querer ou não. Não que eu esteja reclamando. Mas fica confuso. Isso. Então, você entende como é que Deus ele tem um carinho especial por nós? Ele é soberano. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo que vai acontecer. Só que eu vejo Deus o seguinte, para a gente entender sobre isso. Porque isso já aconteceu. O que mais me perguntam sobre isso, né? Eu lido com o público desde os meus 20 anos de idade. Trabalho na área de segurança e agora eu trabalho em uma escola. E o que o pessoal pergunta é o seguinte: se Deus ele ama a todos, por que tem gente que não crê nele, tem gente ateu? Por que tem gente que tenta, até hoje, você vê um monte de gente aí tentando desmistificar a Bíblia, desmistificar Deus, tirar Deus do centro de tudo? Porque Deus ele é soberano e ele fez assim, imagina uma linha de montagem, né? E Deus ele tem um programa de todos nós. Aí ele sabe que esse daqui não vai aceitá-lo, esse daqui sim, esse não, esse sim, esse não. Se Deus ele permitisse nascer só aqueles que o aceitarem, que fosse aceitá-lo, ele ia ser justo? Não. Ele não ia ser justo. Se Deus permitisse que nascessem pessoas, somente as pessoas que a graça irresistível iria alcançá-lo, ele ia ser justo? Não. Ele não iria ser justo.
Só que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele permite que todo tipo de pessoa nasça, até as pessoas que não querem Ele. Porque essa é a justiça de Deus. E quando nós falamos sobre justiça, sobre graça, são coisas que é somente a revelação divina nos nossos corações, para que a gente entenda um pouco sobre isso. Eu não sou adepto à graça irresistível, né? Mas eu acredito que Deus, Ele pode escolher pessoas, entende? Porque quando fala sobre graça, Deus, Ele não faz acepção de pessoa alguma, amém? Mas se você tem algo especial, se você é líder, se Deus te escolheu para liderar algo, você foi escolhido a dele. Como que eu posso provar isso? Os patriarcas, Moisés, os profetas foram escolhidos a dele. Para quê? Para apresentar a graça dele para a humanidade. Amém? Estão entendendo? Então, quando alguém fala assim, Deus, então quer dizer que Deus tinha preferido? Tinha. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode ter o preferido dele, sim. Pessoas especiais para que a graça dele, ferramentas para que a graça dele alcançasse outras pessoas. Amém? Eu não acho que entraria nesse quesito de preferido, mas eu acho que entraria no quesito de pai e filho. Tipo, eu tenho meus 2 filhos. Sim. Tenho um filho que vai passar mais tempo comigo, que vai me conhecer mais, que vai saber mais sobre mim, que vai saber falar mais sobre mim. Aquele filho que eu posso ir, e eu sei que com ele vai dar tudo certo. Vai ter aquele filho que não vai saber de nada. Mas eu não vou distinguir o outro e falar que um é melhor que o outro. Só que aquele filho que vai ser feito na batalha, aquele não. Eu acho que eu estou achando que só estou dando uma pessoa só aqui. Mas é assim que é bom. Estou dando só para uma pessoa. Da mente do povo precisar isso aí. Estou dando só para uma pessoa só, olha. Então, mas aí entra aquela passagem lá, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, Todos têm a oportunidade de ter a graça, todos têm a oportunidade de conhecer a Cristo. Mas pouco realmente necessitado mesmo fazer parte disso. E aí eles seriam os escolhidos. sim, nós vemos o seguinte. Deus, Ele... É Deus que faz a gente, certo? Sim. Ele faz, é bonitinho. Ele já vai fazer você para aquela questão. Aí você vai crescendo. O ambiente vai te influenciando, mas se Deus quiser, ele tira de lá. Vamos lá, Moisés. Moisés, você é um povo hebreu bonitinho, mas Deus queria algo com ele que ali dentro, daquele ambiente, ele não ia conseguir fazer. E aí ele tira Moisés e coloca, então Deus, ele tem preferido para fazer uma obra especial. Ele criou aquela pessoa e ele foi conduzindo a vida dele para que ele saísse dali e fizesse a vontade dele. A questão é a palavra preferência, porque nós usamos a antropopatia, etc e tal, mas que ele escolheu não porque eu amava mais aquele, eu gostava mais daquele, mas ele escolheu aquele para uma determinada obra. Ele não era meu queridinho, mas eu precisava daquela pessoa específica para aquilo dali. Porque a questão do querido ou querida pode mexer com a gente, o sentimento. Mas não é nesse sentido, Deus tem os preferidos dele para fazer determinadas obras, não que ele goste mais ou que ele goste menos. Vamos a Judas. Judas não era um preferidinho de Deus, mas ele escolheu Judas para aquela determinada obra. A gente está falando da escolha para a salvação, certo? Sim. Porque se a gente for olhar nesse quesito, a escolha para a salvação, quando a gente fala que Deus predestinou alguns, aí fica um pouquinho complexo mesmo. A ideia é essa mesmo, é mudar a cabeça do povo. Aí quando a gente fala que Cristo morreu por todos, onde entra esse mérito? Né? Se fosse desse quesito, Cristo morreu por alguns e por outros não. A obra eu até entendo e concordo aqui com a Bíblia. Mas quando fala que Cristo morreu por todos, a gente está falando da graça. A graça é para todos, para o alcance de todos. Entramos então na doutrina de Arminio, como você mesmo disse. Na palavra de Deus consta as duas vertentes, tanto calvinista como arminianista. Exato. Por isso é interessante, a ideia é você mudar mesmo a mente E da a gente. Você também não fala que vai ter uns que vão sentar lá na mesa e outros que Então, vão só. mas aí eu acredito que o pastor vai falar sobre isso, a presciência de Deus. Essa questão da presciência de Deus, eu acho que é o ápice de tudo. Deus já sabia, antes mesmo de nos criar, de criar o mundo, quem seria salvo e quem não será salvo. Ele sabe quem, por exemplo, hoje aqui, quem no meio do caminho vai parar. Quem no meio do caminho vai falar, não quero, enfim. Ele já sabe. Aí entra a questão do que ele disse. Ele sabe quem são os seus escolhidos. Então eu posso estar aqui hoje, mas Deus sabe se realmente eu vou seguir até o final ou não. São várias questões, é bem complexo. A questão da. Na hora que a pastora falou sobre isso, assim, é um assunto bem complexo e polêmico. Por quê? De um lado nós temos. Porque bate. Bate. Porque bate a questão da soberania. Amém? Porque bate a questão da soberania, que Deus é soberano, se Deus é soberano, ele sabe de tudo.
Aí, por um outro lado, entra aqui. Se Deus sabe de tudo e nós temos como negá-lo ou não segui-lo, então quer dizer que pode ser que ele não saiba de tudo. Estou entendendo? Entra nessas questões. Mas porque ainda nós estamos pensando com uma mente decaída, vamos dizer assim. Porque, primeira coisa, Deus, aonde Deus está, ele não precisa do espaço e tempo. Estou entendendo ou não? Onde Deus está, ele não está, Deus não está, a habitação de Deus, ele não é no universo. Ele está no Kairos, aonde passado, presente e futuro não existe, matéria, espaço, tempo, não existe nada disso. Então, aonde ele está, para Deus é mais, vamos dizer assim, é mais simples do que para nós que estamos vivendo o Cronos, onde vivemos passado, presente e futuro, onde nós estamos debaixo das leis do universo. Então, o que a gente pode entender é que Deus, ele nos permite a escolha. Deus, ele não é um programador que ele aperta um botãozinho e fala assim, agora você me segue ou você não me segue. Mas a questão do predestinado, se ele já sabe, independente de qualquer coisa, se você vai seguir ou não, se você vai desistir no meio do caminho ou não, o livre-arbítrio, ele dá direito ou independente? Você já é predestinado de mudar essa ideia? O livre-arbítrio te dá direito de você escolher. Porque, mas se ele vai ter que certeza de que vai acontecer, não importa o que eu faça, Isso é não muda nada. Só que a gente tem uma questão nesse meio, porque uma coisa é Deus saber e guardar para ele. Ele não coloca no outro corte, ó, vai o André, vai a Maria, a Bíblia não vai. Tá, mas agora eu sei. Vamos supor, eu não sabia dessa questão, mas agora eu sei. É claro que no coração a gente vai ver, será que eu fui escolhida? Será que eu sou predestinada? Será que eu estou dentro desses que vão ser salvos, independente do que eu faça? Aí não entra naquela convicção, precisa ter a certeza que nós somos salvos. Mas seres humanos não podem ser acreditados, independente se ele Mas ele disse, se a gente não quer confiar, se a gente poderia ter a certeza. Pastor, a gente entra na parte que Deus sabe de tudo, entra na parte de Adão e Eva, que a Bíblia tinha escolha. Então ele podia, se Deus quisesse, ele não tinha deixado acontecer da Eva ter pecado e ela não ter pecado. Então ele dá a livre escolha da pessoa escolher, porque ele não deixa livre para nós estar com nós poderes ou não. Aí que é a graça. Vamos lá. Essa menina que falou bem baixinho. Fala, menina. Eu falei pra ela assim, se eu tiver certeza da minha salvação, mesmo fazendo tudo errado, eu vou passar. Aí eu falei assim pra ela, que se ela estiver fazendo algo errado, não tem como ela ter a certeza da salvação, porque ela está fazendo errado, ela sabe que está fazendo errado. E ela não tem condição de compensa porque está fazendo errado. Vamos lá. Vocês estão indo bem. Vamos lá. Vamos puxar o gancho que o irmão João falou. Deus sabia que Adão e Eva ia pecar? Sabia. Mas o que aconteceu ali? Ele permitiu? Permitir. Eles sabiam do que iria acontecer? Não. Esse daí vamos dizer assim, isso daí é a questão em si. Nós não sabemos. Mas como eu posso dizer para vocês que a graça alcançou vocês? Sabe qual que é a principal coisa? Vocês estão aqui nesse momento. Amém? Nós já fomos alcançados. Vocês foram alcançados. A partir desse ponto para frente, aí a escolha é de vocês. Entendeu ou não? Entendeu? Então assim, o Espírito Santo chegou até vocês. O Espírito Santo convenceu vocês sobre a morte, o pecado e o juízo. Vocês sabem que existe céu e inferno. Vocês sabem que a graça chegou até vocês. Agora, o que Deus fala para vocês é: eu me apresentei, daqui é com vocês, eu quero ver o que vocês vão fazer. Vocês já foram escolhidos, eu já me apresentei a vocês. Daqui por diante é com vocês. Isso. Ele sabe o que vai acontecer. Agora é com vocês. E sabe como é que a gente pode entender sobre a convicção da salvação? A convicção da salvação, a gente entender um pouco, como a gente vai falar posteriormente, é sobre o que significa que é o pecado. Como que isso faz com que a gente se afaste da vontade de Deus. Se a graça ela é favor imerecido, nós não precisamos fazer manutenção na graça. Nós temos que viver a graça. E como viver a graça?
dentro do conceito bíblico. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor se apresentou a nós. E a partir de agora é observar Ele, é conhecer Ele através da Escritura. Estão entendendo? E o que vai te separar do amor de Deus? Hã? O que vai separar você do amor de Deus, crente? Nada. Nada te separa do amor de Deus. Absolutamente nada. Ah, mas só que eu tive um pecado muito grave. Esse pecado grave, você tropeçou, caiu, o que você vai fazer? Se arrepender, confessar e continuar o caminho, continuar a jornada. Porque o seu objetivo é se parecer com Cristo, para que naquele grande dia nós alcancemos a salvação. Estão entendendo? Entenderam aí? Tem alguma dúvida sobre isso? Não foi melhor como Davi. Ele teve seus pecados, ele caiu, mas ele se arrependeu e ele foi um homem de coração de Deus. Exato. Porque ele falou assim, olha, tire tudo de mim. Menos a tua presença. Menos o teu espírito de mim. Então quer dizer, nada desse mundo, a partir do momento que nós entendemos que nada nesse mundo não nos interessa, o que interessa é estar debaixo da vontade de Deus, nós entendemos que nós temos a convicção da salvação. Entende? Entra naquela ali, mais perto de Deus, mais longe de todas as coisas do mundo. Aí a gente vê que ela assim por Deus que o amor dele é infinito sobre nós, porque mesmo nós pecamos, né? E mesmo assim usando, de uma certa maneira, se a gente vai se arrependendo, a pessoa dele não vai estar aplicada. Porque assim, toda vez que a gente temos contato com a palavra de Deus, é o Senhor se apresentando. Quando a gente vê aquela pessoa que ela vai e volta na igreja diversas vezes, afirma uma hora, outra hora desvia, afirma uma hora, outra hora desvia, o conceito principal que a teologia dá para isso é que ela nunca foi salva. Ela nunca entendeu o que é salvação. Porque o primeiro pecado que ela comete, ela sai fora. Isso quer dizer que ela não entendeu o que é a graça, não entendeu o que é salvação. Ela não entendeu. Está entendendo, Cristo? Aí entra o conceito, eu vou falar aqui, vou ler para a gente ganhar tempo, para não... Pode deixar no próximo domingo, não tem problema. Aí entra o conceito da hipergraça, que aí nós vamos entender tudo que está sendo discutido aqui. Está lá, Romanos, hipergraça. Olha só, tem um conceito, vamos dizer assim, que tem uma certa, a gente pode achar uma certa base bíblica, mas não é tão assim. Mas se eu fosse defender a hipergraça, Romanos 5,20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 2 Coríntios capítulo 12, 9, ele me disse, a minha graça te basta, porque na minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei muito mais nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre mim. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito nós, mas segundo a misericórdia que nos salvou, mediante o lavar e a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. O que a hipergraça ela prega? A hipergraça ela prega o seguinte: a partir do momento que você soube que Deus existe, a partir desse momento a graça te alcançou e nada te livra dela. Você pode fazer o que for, que você é salvo de qualquer jeito. Nós vemos, por exemplo, essa questão da hipergraça, ela ganhou força no século XX. Ela ganhou força agora, há pouco tempo. A hipergraça ela é falada pelos maiores influencers, pastores, alguns pastores que pregam até mesmo a teologia da, vamos dizer assim, né, a confissão positiva, são os adeptos da hipergraça. Quer dizer, você pode fazer o que quiser. Nós vemos aí pessoas que não têm identidade alguma de cristão e fala assim, olha, Deus me chamou do jeito que eu sou, do jeito que... Quem está lá no grupo, lá foi falado sobre aquela Andressa Buraco. Ela é a maior exemplo de hipergraça. Hipergraça é aquilo. Faça o que quiser, do jeito que quiser, como quiser, porque Deus te salvou. O conceito de hipergraça é isso.
Porque, de um outro lado, eles tentam falar assim que estão lidando contra o legalismo. O que é o legalismo? É você fazer a manutenção da sua salvação. Não existe. Aí fala assim, então não tem que fazer manutenção, tem que liberar tudo e já era do jeito que está, deixa correr frouxo. Tem até um professor de teologia, amigo nosso, uma vez ele falou uma coisa que eu achei engraçada na questão da hipergraça. Ele falou assim que é o carnaval teológico. Você faz tudo o que você quiser porque você vai ser salvo. Isso é a hipergraça. A hipergraça Deus ele é o amor, né? O amor de Deus é o que é o mais importante. Se você é feliz, então tá tudo certo. Se não te machuca, então tá tudo certo. A graça te alcançou. Exatamente. Se você está feliz, quer dizer, entra tudo. Entra a teologia inclusiva, entra tudo. Porque a teologia inclusiva também é hipergraça. Se Jesus te alcançou, pode correr sua vida, porque o que importa é o amor. Mas o que é teologia inclusiva? Deixa a próxima aula. A questão é, a gente tem que entender que a hipergraça, ela anula a cruz de Cristo e ela coloca uma salvação abrangente a todos de qualquer forma. Não tem regeneração, não tem transformação. Você não precisa se santificar para poder, vamos dizer assim, né, nos parecer com Cristo. Porque se a gente for analisar biblicamente, qual que é o objetivo da salvação? O objetivo da salvação é fazer com que eu e você nos pareça com Cristo. Porque só nos parecendo com Cristo, nós chegaremos até o céu. E quando nos parecer com Cristo, quando nós entendermos as Escrituras. Quanto mais contato com a Escritura nós temos, quanto mais nós ler, quanto mais nós estudar a palavra. E não é ser teólogo, tá? É você ler e estudar a palavra. Quanto mais você fazer isso, mais você vai se parecer com Cristo. E esse tipo de santificação e regeneração, a hipergraça ela anula. Amém? Porque te leva a fazer tudo que o mundo te oferece sem que Deus te transforme em uma nova criatura. Está tudo ok, está tudo pronto. Só que o que a hipergraça anula é que nós somos decaídos, amém? Somos pecadores, nós somos pecadores a nível satânico e nós precisamos de ter um caminho ao contrário de santificação e regeneração. E aonde entra o Espírito Santo aí? Na hipergraça? Se você for prestar atenção nos cultos, em todo o movimento, você vê que eles colocam o Espírito Santo, você vê que muitos, teoricamente, né, tem uma base teológica muito grande, só que quando entra nesse quesito de se parecer quem transforma, quem nos convence é o Espírito Santo. Se não houve transformação, não houve o enchimento do Espírito Santo. Exato. E eles clamarem o Espírito Santo não quer dizer que o coração deles está lá. O próprio Jesus falava o quê? Clamam o meu nome, mas o coração está longe de mim. Porque uma pessoa que quer o Espírito Santo de verdade, a primeira coisa é arrependimento e entender que o que ela está fazendo está errado. O caminho que ela está seguindo está errado. Essa é a maior ação do Espírito Santo. Se não tem isso, é porque o Espírito Santo não está lá. Se eles vivem a mesma maneira, é porque o Espírito Santo não está lá. Entende? E o Espírito, só que ainda assim o Espírito Santo ainda toca de alguma forma. E fala assim, olha, vocês estão errados. Mas a regeneração nesses lugares não acontece porque eles não querem sair de onde eles estão. Porque está cômodo. Entendeu? E é isso que o inimigo quer. O inimigo ele mudou a estratégia. A estratégia dele não é ele vir. Ele não é ele vir e falar assim, olha, eu sou Satanás. Não, ele quer que você fale assim, não, você está bem, está tudo legal, pode vir. Você está tudo legalzinho, pastor? Então como? Não, pode ir. Aí lá no final de tudo ele fala assim, nossa, você foi um amigo tão legal que você veio comigo até aqui. Quem é seu nome? Prazer, meu nome é Satanás. Agora vão tudo comigo. O pastor, ele quer que a pessoa venha para a igreja esteja cheia, mas tem o intuito de estar sendo a pessoa está dentro da igreja, mas totalmente dentro do mundo, mas não com o Senhor. Exato. Então, para a gente encerrar um pouco essa questão, o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: o conceito de graça é, se vocês tiveram contato com a palavra de Deus, com a igreja de Cristo, com a nossa comunhão, é porque Deus já te chamou. E é isso que você tem que entender. Não importa mais o que houve no passado.
se você está aqui, está ouvindo essa palavra, vocês estão me ouvindo pela misericórdia, é porque o Senhor já chamou vocês. E agora, vocês não sabem o que vem pela frente, mas Deus sabe. E o que importa para Deus é: caminhe, continuem, não saia do foco. A partir de hoje qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo de vocês? O objetivo de vocês é se parecer com Cristo. Esse é o ponto. Não se preocupem assim: mas só que será que eu sou salvo? Não, você está aqui. Você é salvo. Continua a caminhada. Você está aqui hoje. O Senhor te chamou para a salvação. Você está aqui, continue. Nada pode tirar você desse caminho. Nada. Absolutamente nada. O que acontecer que vocês tenham dúvidas, Deus colocou pessoas com mais experiência para ajudá-los. É isso que é a comunhão. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Nós estamos aqui como igreja porque se um tropeçar na fé, nós estamos aqui para segurar nas mãos e continuar a nossa caminhada, nossa jornada juntos. E isso é certeza da salvação. É entender que nós juntos, não estou dizendo aqui parede, não estou dizendo apenas Zoe, mas estou dizendo a Zoe inserida na igreja no planeta inteiro. Estão entendendo? Isso é salvação. É a gente entender que nós fazemos parte do amor de Deus, fazemos parte da igreja de Cristo e que Cristo morreu para nos dar vida. Que Cristo morreu para nos aperfeiçoar como seres humanos. Que Cristo morreu para que a imagem dele se fixe sobre nós, porque nós somos um quadro rabiscado. Nós somos um quadro rabiscado pelo pecado e Jesus, ele é aquele restaurador que ele consegue restaurar o quadro na essência, consegue restaurar o quadro em âmbito molecular. Ele consegue fazer isso. E ele está fazendo isso conosco hoje. Amém? Amém. E isso é a graça que foi que vocês alcançaram. Só continue. Nada. Coloca isso na mente de vocês. Hoje, agora, a partir de hoje, nada vai me parar mais, porque o Senhor morreu primeiro. Se acontecer algo comigo, eu vou conversar com os meus irmãos e vamos continuar nossa jornada. Amém? Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Aplauda Jesus por isso. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar. Aqui a gente só está começando, hein? Aquecendo as turbinas, é isso aí. Amados, na próxima semana nós vamos começar uma nova temática aqui na Escola Bíblica. Já conversei com o pastor André, nós vamos dar início ao tema Doutrina do Pecado. É importante que você esteja, não falte, porque de certa forma nós vamos entrar nesse ponto de novo. Como diz o pastor, independente da ideia da teologia do Calvino ou do Armínio, o importante é nós termos a convicção que estamos salvos em Cristo e vamos seguir com Ele, para Ele, até que Ele venha. Amém? Pai, nós te damos graças no nome de Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pelo teu povo. Senhor, daqui a pouco nós iniciaremos um culto de celebração ao Senhor. Que o Senhor venha continuar abrindo a nossa mente e corações, para que verdadeiramente possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nós. Então nos abençoe hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém? Gente, está liberado mais 5 minutinhos do café. Os meninos vão passar as músicas aqui e daqui a pouco a gente começa o culto. Deus abençoe.